É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise dedicado à decodificação dos movimentos mais complexos e muitas vezes mais obscuros nas finanças públicas. O artigo contundente de Cristiano Romero, que analisamos agora, lança luz sobre uma engenharia financeira silenciosa e bilionária que corrói a efetividade do teto constitucional dos salários no Serviço Público Federal. A despesa crescente e altamente questionável da União com os honorários de sucumbência. Esse mecanismo transformou-se em uma fonte gigantesca e incontrolável de complementação salarial para a elite da advocacia pública. Essa erosão institucional é causada primariamente pela despesa crescente e altamente questionável da União com os chamados honorários de sucumbência, VERA. O autor nos lembra que, historicamente, no direito brasileiro, há uma regra simples e clara. Quem perde uma ação judicial deve pagar as despesas do processo e, crucialmente, remunerar o advogado da parte vencedora. Quando a União vencia uma ação, por exemplo, contra um sonegador de tributos, os honorários arrecadados deveriam ir integralmente para os cofres públicos, o Tesouro Nacional, sendo utilizados para pagar as despesas correntes de toda a sociedade, como saúde e educação. A distorção que criou essa engenharia nasceu de uma mudança legislativa introduzida no ano de 2016, ironicamente no auge da crise fiscal e da necessidade de austeridade do Estado brasileiro. Naquele momento, o Congresso Nacional aprovou uma lei que alterou drasticamente a destinação original dos honorários de sucumbência, redirecionando o fluxo de receita pública. A nova lei determinou que esses valores passassem a ser pagos diretamente e integralmente aos advogados da Advocacia Geral da União, AGU, e aos procuradores federais, da Fazenda Nacional e do Banco Central, VERA. Os honorários se tornaram, então, uma espécie de bônus da vitória ou prêmio de eficiência pago pela parte perdedora ao advogado da União, nas ações judiciais que envolvem o governo. O argumento que circulou na época em Brasília era que os advogados federais não tinham um incentivo financeiro para vencer as ações em defesa dos órgãos públicos, justificando assim a criação dessa nova fonte de renda. O cerne ético e fiscal do problema reside no fato inquestionável de que os advogados de carreiras públicas já são devidamente e bem remunerados para exercer sua função, com seus salários e benefícios sendo financiados diretamente pelos tributos pagos por toda a sociedade, com a limitação imposta pelo teto constitucional. Na prática, esse bônus da vitória se transformou em uma segunda fonte de renda gigantesca e sistêmica, VERA, paga por contribuintes e empresas devedoras, que se soma ao salário fixo de funcionários públicos. O resultado dessa somatória é a geração de valores que sistematicamente e em grande volume ultrapassam o teto salarial estabelecido pela Constituição Federal, criando a figura dos marajás do governo federal e desmoralizando a regra máxima de austeridade na remuneração do serviço público. Um estudo inédito e crucial, produzido por duas organizações não governamentais de peso, o movimento Pessoas à Frente, Juntas por um Melhor Estado e a Transparência Brasil, revela de forma dramática a magnitude da distorção, mostrando como os honorários de sucumbência foram transformados em um mecanismo de complementação salarial em massa para a elite da advocacia pública federal. O levantamento, intitulado sugestivamente de teto decorativo, traz números que desafiam qualquer lógica de austeridade pregada pelo governo e pelo arcabouço fiscal, VERA. Entre janeiro de 2020 e agosto de 2025, foram distribuídos nada menos que 12,7 bilhões de reais a cerca de 13 mil advogados da União e procuradores, o que representa uma média de quase R$ 1 milhão por funcionário no período analisado. O que deveria ser uma premiação esporádica e modesta por eficiência, tornou-se uma verdadeira bomba relógio fiscal, com custos sociais altíssimos. A análise de dados revela que somente nos 8 primeiros meses de 2025, os pagamentos de honorários explodiram em volume, somando impressionantes 5,23 bilhões de reais, com uma média por servidor de R$ 402.300 apenas até agosto. Para que possamos entender a dimensão social e orçamentária desse montante, VERA, é preciso tirá-lo da abstração dos bilhões e compará-lo com a vida real do orçamento brasileiro. Os 5,23 bilhões de reais gastos com honorários neste ano superam todo o investimento anual do governo no programa Farmácia Popular, essencial para garantir medicamentos a 22 milhões de cidadãos e orçado em cerca de 4,2 bilhões de reais. Se olharmos para a ciência e tecnologia,
O choque é ainda maior, uma vez que o montante é superior a tudo o que a CAPES investiu em bolsas de mestrado e doutorado em 2024, 3,98 bilhões de reais, evidenciando a inversão de prioridades. No centro dessa engrenagem de distribuição de recursos públicos e supersalários está o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios CCHA, um órgão tecnicamente vinculado à Advocacia Geral da União, criado pela Lei nº 13.327 de 2016 e composto por representantes das carreiras jurídicas de Estado. Embora seja um ente formalmente vinculado à estrutura pública, o CCHA opera, segundo o estudo, com a desenvoltura e a autonomia de uma entidade privada, Vera. Ele gerencia recursos que deveriam ir para o Tesouro, honorários e encargos legais da dívida ativa, com total autonomia para editar normas próprias. É justamente nesse vácuo de controle e fiscalização que surgem as maiores distorções, permitindo que o Conselho crie, por meio de resoluções internas e sem debate público, verbas classificadas de forma conveniente como indenizatórias. A criação dessas verbas, rotuladas como indenizatórias, é a chave mestra para o contorno legal do teto. Esses penduricalhos, que incluem auxílios saúde turbinados e pagamentos retroativos, não se sujeitam legalmente ao teto constitucional, permitindo que os salários furem o limite legal sem qualquer contestação imediata ou legal. O Supremo Tribunal Federal STF chegou a reconhecer a constitucionalidade dos honorários, Vera, mas foi extremamente claro ao determinar que a somatória do subsídio fixo com essa verba extra não poderia, em hipótese alguma, ultrapassar o teto do funcionalismo público. Contudo, o CCH age de forma astuta e contínua para contornar essa barreira imposta pelo Supremo, rotulando os repasses como indenização, uma verba que, pela lei, não se soma ao subsídio para efeito do teto, transformando a decisão judicial em letra morta. O resultado final e dramático dessa manobra burocrática é assintoso e desafia a lógica de austeridade fiscal. O estudo revela que, em 2025, impressionantes 93% dos servidores ativos e 99,7% dos aposentados beneficiados receberam valores acima do teto constitucional em pelo menos um mês de pagamento. Estamos falando de um rombo estimado de 3,8 bilhões de reais em valores pagos acima do limite legal apenas neste ano, Vera. Esse cenário comprova que o teto remuneratório no setor público tornou-se, como bem define o estudo com propriedade, meramente decorativo. O artigo conclui que quando uma corporação estatal, como o CCHA, consegue capturar 16,8 bilhões de reais em receitas públicas e distribuí-las à margem das regras de contenção de despesas, o pacto fiscal e a responsabilidade com o Tesouro são, na prática, rompidos de forma irremediável. O estudo, fruto da parceria entre o Movimento Pessoas à Frente e a Transparência Brasil, alerta também para a total opacidade e falta de controle do sistema de repasse dos honorários. As rubricas genéricas utilizadas no portal da Transparência impedem a sociedade de saber exatamente o que está sendo pago, a quem está sendo pago e a que título. A falta de transparência é tamanha que, em julho de 2025, a análise detectou que 2 bilhões de reais foram distribuídos sob uma única linha que misturava de forma confusa rateio ordinário e complementação de férias retroativas, impossibilitando o rastreio individualizado. Vera, o sistema chega a registrar de forma inacreditável pagamentos a pessoas falecidas há mais de 5 anos e a servidores recém-empossados que, pela lei, só deveriam receber o benefício após 1 ano de casa, o que indica falhas graves de controle ou, pior, falhas intencionais do sistema. O Brasil vive um momento fiscal extremamente delicado, com o setor público dependendo permanentemente do aumento da dívida. O autor é claro, a rigidez orçamentária é abissal, um retrato quase perfeito da captura do Estado brasileiro por interesses de grupos corporativos específicos da burocracia federal. O estudo propõe que novas regras sejam impostas com urgência para imprimir racionalidade e transparência nesses pagamentos, Vera. A principal recomendação é que qualquer benefício custeado pelos recursos geridos pelo CCHA que não se enquadre no conceito estrito de verba indenizatória deve ser somado integralmente às verbas remuneratórias para a incidência do teto constitucional. Além disso, as equipes propõem que a gestão pública dos recursos vede qualquer possibilidade de participação privada na definição de regras e que todas as informações sobre os pagamentos sejam disponibilizadas em dados abertos, individualizados e desagregados para que o Congresso e a sociedade possam, finalmente, fiscalizar o que a corporação tenta esconder.
E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.